Olá, eu me chamo João Fonseca e hoje vou apresentar a primeira avaliação em equipe da disciplina de microprocessadores e microcontroladores. Bom, com a recente popularização da chamada Internet das Coisas, a demanda por sistemas embarcados e circuitos aumentou consideravelmente. Isso se deve à necessidade dos dispositivos tecnológicos de tomar decisões baseadas em algum fator, através de um microcontrolador. Devido a esses fatores, a implementação de circuitos eletrônicos e a programação de microcontroladores são habilidades imprescindíveis no mercado de trabalho atual. Esse trabalho visa justamente colocar em prática essas habilidades, que foram aprendidas na disciplina de microcontroladores e microprocessadores, por meio da implementação de um contador decimal. Esse contador ele vai de 0 a 99, são dois displays de 7 segmentos, e também temos aqui o nosso microcontrolador, o ATmega328P, e os dois registradores que foram pedidos e solicitados no enunciado da atividade. Então, a partir daí, a sequência deve ser incrementada e decrementada de acordo com os dois botões de controle. Esses dois botões vão controlar justamente a contagem desses números. Bom, aqui estamos no nosso ambiente de programação, no nosso compilador. Utilizamos o software do Microchip Studio, já possui um compilador em C, para justamente fazermos o código-fonte da nossa atividade, já que a linguagem C era mandatória nessa avaliação. Então, vamos comentar agora como foi feita essa implementação, analisando um pouco esse código. Então, no começo, nós temos as primeiras definições. Essas definições são justamente para as portas que vão ser utilizadas do nosso, nas conexões entre microcontrolador e registrador. Aqui nós temos essas definições, define MR, define clock, send, zero e data, estão relacionando justamente aos pinos, à pinagem do nosso registrador, que vai justamente fazer essa contagem para reduzir a carga nas portas digitais. Então temos aqui a definição da função display delay. Essa função ela é justamente para definir a demora na troca dos números, para esses números não serem trocados numa velocidade que seja difícil do usuário acompanhar. Então temos a definição dessa função também. Dando sequência, nós temos os macros. Então nós temos a definição de alguns macros, algumas funções nativas que vão ser utilizadas. Temos a função test_bit, que vai verificar se o botão está sendo pressionado. Ele vai verificar se justamente está tendo esse controle do botão de incremento ou decremento. Temos a função setBit, que define a porta selecionada como 1. Então, o valor lógico então é definido a partir do setBit, e clearBit faz o contrário, ele define a porta como 0, justamente para limpar esse valor. Então, temos também a definição dos dois botões. Esses dois botões eles vão estar conectados em portas específicas do microcontrolador. Então, a partir daí, nós temos a definição do botão de incremento e decremento, as portas PB2 e PB3. A frequência da CPU, a frequência do processamento ela é definida. Temos a inclusão das bibliotecas, inclusão da biblioteca io.h e delay.h, para nós utilizarmos o nosso código. E também temos as combinações assumidas por um display ânodo comum. Aqui é definida, então, uma tabela. Essa tabela ela contém os valores que são relacionados justamente ao display de 7 segmentos. Esses valores eles estão como hexadecimal aqui, para logo depois eles serem convertidos durante a execução do nosso programa. Nós temos essa função display current value. Essa função ela contém alguns macros que já foram definidos. Temos a função setBit e a função clearBit. Essa função justamente vai fazer a transferência entre os valores para prosseguimento do estado do display, para justamente atualizar esse estado. Temos a função void parse2bits, que vai receber o argumento de unsigned char element. Então é feita uma contagem. O nosso contador ele vai de 0 até 8, incrementando assim a variável. Então o clock ele é definido como 0 e é verificado. O bit que está sendo armazenado vai ser então representado pela porta de saída, pelo port D. E assim o clock vai sendo contado a partir dessas operações. E o deslocamento dos bits é feito. Temos também a nossa função main. A partir da função main, temos a definição dessas três variáveis: variável units, dozens e total. Essas variáveis representam, respectivamente, o display das unidades, o display das dezenas, que são, respectivamente, da direita e da esquerda. E temos também uma variável para armazenar o valor total,
Além disso, temos algumas atribuições das portas referentes ao hardware, referente à pinagem dos dispositivos. E aqui inicia-se também uma subrotina de atualização, e é chamada a nossa função parse to bits para fazer essas atualizações do display. O display current value também é chamado. E aqui, logo abaixo da subrotina, nós temos as funções que incrementam e decrementam o valor numérico dos displays a partir do preenchimento dos botões. Temos a função increment while button is pressed, então ela literalmente executa enquanto o botão está sendo pressionado, e é definido então o valor que pode ser permitido. Então esse valor ele vai de 0 até 99. Então ele não pode ser igual ou maior que 100, já que nós temos apenas dois displays. E o valor das unidades e das dezenas é definido a partir da operação feita utilizando o valor total que está sendo armazenado no momento, né? E a partir daí temos o update no display, e também é chamada a função de delay para fazer essa incrementação com um valor de atraso que seja perceptível, um valor de atraso que seja interessante para o usuário. A função de decremento ela faz a mesma coisa, com exceção de que ela decrementa. Ela diminui o valor numérico e as contagens são feitas no mesmo intervalo, utilizando a mesma atribuição para unidades e dezenas, e também é feita a atualização dos valores e também o atraso no display. Então é definido um laço while que, enquanto o botão for pressionado, a função é chamada. Enquanto o outro botão for pressionado, a outra função é chamada. Fala das funções de incremento e decremento, respectivamente. Então, esse é o nosso código. Ele foi implementado utilizando o C. Utilizamos o Microchip Studio para buildar a solução. E a partir da construção dessa solução, nós geramos o nosso arquivo Hex e utilizamos o arquivo justamente para passar para a nossa simulação no Proteus. Nós utilizamos o Proteus Professional 8. E agora em seguida eu vou mostrar agora como foi essa simulação. Aqui estamos na tela do Proteus. Agora eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a disposição desse circuito. Aqui temos o nosso microcontrolador, o ATmega. Nós temos os dois registradores que foram pedidos. Temos aqui uma quantidade de resistores, uma para cada porta que está sendo usada deste lado do registrador. Temos os nossos dois botões, que estão conectados com suas resistências. E também temos um resistor aqui na nossa porta de reset do nosso microcontrolador. O VCC, a entrada, o reset está sendo alimentado, além dos nossos dois displays de segmentos que também possuem alimentação. Essa simulação ela foi feita de modo que pudesse ser também atribuída uma versão física do circuito, caso tivéssemos disponibilidade para fazer. Nós optamos por fazer, no momento, apenas a simulação utilizando o Proteus. É válido dizer que todas as portas, a pinagem tanto dos registradores quanto do microcontrolador, ela foi feita de acordo com o código que fizemos. Então, tudo está conectado da forma que deveria. E os botões possuem resistências, e o nosso reset possui resistência justamente para tentar chegar no máximo possível de um circuito físico. Certo, agora eu vou fazer a simulação, inclusive vou voltar para o microchip e buildar a solução rapidamente aqui. Vamos buildar a solução, certo? A partir daqui eu vou clicar, vou confirmar que o arquivo está correto. Vamos selecionar o arquivo hex. E a partir daqui nós podemos dar run na nossa simulação. Verificar aqui se não tem nenhum botão pressionado, certo. Ok. Então aqui temos o nosso circuito quando ele não está tendo nenhum botão pressionado. Vou agora pressionar o botão de incremento, e a incrementação é feita imediatamente, com o atraso que nós selecionamos de 50 ms. Parei de pressionar o botão, a sequência parou. Voltei a pressionar, a sequência volta a incrementar. E para o outro botão, o decremento. A sequência então vai diminuindo, certo? Então, tanto o incremento quanto o decremento estão funcionando perfeitamente, e assim podemos realizar o projeto como ele foi proposto.